Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo muito de raciocínio clínico. É o tipo do vídeo que seria também um daqueles de reuniões sincrônicas, que talvez a gente esteja começando a fazer aí, mas observem que no título eu coloco os dois tipos de evidências da medicina baseada em evidência, que é a evidência científica e a evidência individual. Eu acho que esse é um dos erros da medicina baseada em evidência. Não adianta vir com essa conversa de que eu criei medicina baseada em evidência e depois eu desenho uma figura assim dizendo que o julgamento clínico é importante, porque a grande falha na definição clássica de medicina baseada em evidências é considerar evidência só científica. As nossas decisões têm que ser baseadas em evidências, mas em evidências científicas e também em evidências clínicas. Os dois são evidências. E os dois têm uma importância parecida. Eu não estou dizendo que um vai concorrer com o outro, não. Eles servem para coisas parecidas. Mas a decisão fica num framework muito mais fácil. A gente, quando eu falo medicina baseada em evidências, está no plural porque tem dois tipos de evidências e não só um. A evidência científica, não precisa definir aqui, é aquela prova de conceito, né, que vai me nortear no processo de decisão. Já falei isso 1 milhão de vezes. Qual é a outra evidência? A evidência que vem do meu paciente. Quem é ele? Qual é o risco dele? Né? É a avaliação daquela pessoa e a aplicação daquele conceito científico geral, né? Universal, digamos assim, tal droga benéfica, probabilisticamente, aplicada a esse paciente em particular. Aí vem a evidência do paciente. Outra evidência importante do paciente são os valores e preferências dele. Então fica tudo evidência, não precisa dizer evidência, julgamento clínico. Aliás, outra falácia, que julgamento clínico é uma outra coisa. Julgamento clínico é a forma de conectar todas as evidências, mais a racionalidade, e aí você julga. Julgamento clínico não é uma outra parte, não. É uma única, é o todo, é a junção do todo. Eu estou dizendo isso porque aquele desenho que tem 3 bolas, né? Tem o círculo da evidência científica, tem o círculo do valor e preferência, tem o círculo do julgamento clínico. Como se o julgamento clínico fosse uma terceira coisa. Não. O julgamento clínico é a capacidade de conectar todas as coisas. E que coisas são essas? Diferentes tipos de evidências. A evidência científica e a evidência que vem do paciente, que poderia ser dividida em duas: a evidência clínica e a evidência pessoal daquela pessoa, dos seus valores. Então nós temos 3 tipos de evidências e uma única coisa é um julgamento clínico que reúne tudo. Mas eu digo 2 tipos de evidências porque são 2 grandes categorias. Porque essas 2 vêm do paciente, é a evidência individual e tem a evidência científica, que é o conceito universal. Então, evidência universal, evidência individual, elas devem ser conectadas aí pelo julgamento clínico, que é o pensar. Mas esse vídeo pode ser aprofundado por uma coisa ainda mais diferente quando a gente fala de evidência individual. Que é realmente a evidência, não do risco basal do indivíduo ou da preferência, mas a evidência de se o que você está fazendo está funcionando. Isso é essencial. E muitas vezes vale mais do que uma evidência. Porque a evidência é a média. Ela tem um resíduo em relação à predição dos pacientes em si. As pessoas têm variabilidade. Essa droga é benéfica, mas tem variabilidade natural das pessoas. Para uma pessoa ela é muito benéfica, para uma pessoa ela vai ser moderadamente benéfica, para outra pessoa ela vai ser maléfica, a variabilidade natural. Então, quando eu digo benéfico, quando eu trago uma redução relativa do risco, que pode ser inclusive constante em diferentes populações, ok? Individualmente existe a variabilidade, ok? Então, eu posso acessar e acertar mais o que acontecerá com aquele paciente se eu olhar a evidência dele individual de como está funcionando essa minha escolha. Então, eu fiz uma escolha, digamos, prescrevi uma droga. Vale muito você observar se ela está funcionando naquela pessoa. Porque se ela estiver funcionando naquela pessoa, aquele resultado naquela pessoa vale mais do que a evidência geral.
Como eu vou saber se está funcionando? Não dá para saber. Se a droga estiver sendo prescrita para eventos probabilísticos futuros, a ocorrência de algo que ainda não ocorreu, eu não sei se não ocorreu porque a droga está funcionando. E eu não sei se ocorrer o evento é porque a droga não funcionou, porque ela poderia ter diminuído a probabilidade. Então, não tem como ter esse feedback ou essa evidência do resultado que você está fazendo de pacientes quando você está falando de intervenções para prognóstico. Mas quando você está falando de intervenções para melhora de sintomas, e essa grande parte das intervenções médicas, você pode colher uma evidência do N igual a 1 de seu paciente e ela pode valer mais do que a evidência científica que fala do resultado médio. Então vamos dizer que existe, esse é um caso real, discutindo com um colega meu que é bom de pensamento e de decisão, e ele foi chamado para avaliar uma paciente minha e por uma questão neurológica, de sono, etc. E ele prescreveu uma medicação que, do ponto de vista de evidência, é melhor do que a que ela estava usando para dormir. Ok? A evidência é, em média, essa medicação é melhor do que essa, então eu vou trocar. Só que ela estava dormindo bem com a primeira. Em média, a medicação que ele prescreveu é melhor do que a que ela estava tomando. Mas ele já tinha uma informação que aquela que ela já estava tomando funcionava, e funcionava muito bem para aquela paciente. E a outra, embora do ponto de vista de evidência fosse melhor, é muito mais incerto o que aconteceria com a outra medicação para aquela paciente. Então eu tenho a evidência individual, que a primeira medicação, que não é tão boa, funciona na paciente, está funcionando muito bem há meses e há anos, e eu vou trocar por outra, cheia de incerteza individual do que vai acontecer, porque a evidência média geral sugere que ela seja melhor. Veja a irracionalidade desse processo de decisão. Ele é um processo de decisão adequado se medicina baseada em evidências fosse só copiar a evidência. Mas eu vou repetir o que eu falei há pouco, quando você está falando de sintomas, a evidência do paciente pode valer mais do que a evidência científica. O paciente melhorou. Estou querendo provar conceito com ele não, mas ele melhorou. Ele está indo muito bem nesse caminho. Então não troque. Outra possibilidade. Essa é a medicação melhor. Eu vou usar ela como a primeira medicação a ser prescrita. Mas observe o feedback do paciente. Se ele não estiver dormindo bem, não é porque ele não está tomando bem. O paciente não está tomando. Pode ser que não esteja tomando. Aderência é um problema também, deveria ser outro vídeo sobre aderência, ok. Pode até ser. Mas você pode estar tendo feedback do paciente que nele aquela média não corresponde. E é de troque, meu amigo. Use o feedback. Mude de ideia. Troque pela medicação que é inferior cientificamente. Desde que ela seja eficaz também, que é inferior. Porque naquele paciente ela pode ser superior. A ciência faz tentativa e erro no experimento e nos traz um conceito verdadeiro. Mas não é porque esse conceito é verdadeiro que agora a minha decisão vai ser verdadeira. O uso clínico das coisas é tentativa e erro também. Por melhor evidência que eu tenha, a decisão médica é tentativa e erro. Porque eu prescrever a melhor medicação, da melhor evidência, não é acerto. Eu tenho que ter o feedback. E se vocês estão diante de uma situação que vocês estão prescrevendo para melhorar o que o paciente está sentindo, a capacidade funcional ou coisa desse tipo, veja o feedback. E não precisa ficar tão ligado à evidência. Nesse paciente está funcionando melhor isso. Isso traz uma flexibilidade. Então, em resumo, gente, medicina baseada em evidências deve considerar no mesmo grau de importância a evidência científica e a evidência do paciente. O primeiro passo da decisão é baseado na evidência científica, o primeiro processo. Mas o feedback do paciente é muito importante. Não estou dizendo que eu vou olhar o meu paciente e vou dizer, na minha opinião ou na minha experiência, independente da evidência, essa medicação funciona para esse paciente. Isso não é evidência do paciente, é evidência de sua cabeça.
Então, não confunda isso que eu estou falando com individualização, com invenção da minha cabeça, da minha experiência, da minha opinião, da plausibilidade, eu vou fazer isso, aquilo ali, porque no paciente pode funcionar diferente. Não é isso que eu estou falando. O norte tem que ser científico. Não devemos prescrever algo que não seja plausibilidade extrema e que não tenha evidência. Porque eu tenho evidência do paciente. Não é isso. É em prescrevendo algo ou em pensando em prescrever algo que tem evidência. Considere agora moldar esse pensamento para algo que você está colhendo do paciente em relação à resposta. Seja essa coisa que a resposta pode não ser boa, seja outra coisa que pode estar funcionando bem. Relute em mudar time que está ganhando. Medicina, decisão é tentativa e erro. Tentativa e erro não significa que eu não estou baseado em evidência. Mas o uso da evidência correta é uma tentativa e erro quando você fala individualmente. Veja como a gente precisa organizar o pensamento. Se não organizar, a gente se confunde. Porque muitas coisas que eu estou falando aqui parece que eu estou falando para inventar coisa, inventar regra, inventar coisa, seja empírico, tente e erre. Não, seja científico, tenha um norte. Mas entenda que o processo de implementação da evidência científica é tentativa e erro, e a gente tem que tentar, ver o erro, mudar, tentar outra, ver o erro, mudar, até que só depois a gente diz, está dando certo isso aqui. Isso é medicina baseada em certeza. Portanto, fica a mensagem final de que a medicina baseada em evidências é a evidência científica e a evidência proveniente do paciente. E assim a gente organiza melhor. E o julgamento clínico é a conexão de tudo. Até o próximo vídeo.